Irmãos e irmãs, ontem à noite nós celebramos a maior das vigílias da igreja. As outras vigílias só têm sentido nela, que é a vigília pascal. E essa celebração ela é tão profunda e bonita que ela tem partes que são essenciais. A primeira parte desta vigília é a liturgia da luz. Fora da igreja, a gente abençoa um fogo novo. E desse fogo é acendido o círio pascal. O círio pascal para nós é Cristo ressuscitado. Nele nós fazemos as inscrições, marcamos o ano que nós estamos, a ressurreição, a luz, para iluminar todo o nosso ano de 2024. Traçamos nele no círio, dizendo que Cristo, aqui representado também no Cordeiro, com a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fazemos as inscrições com o cravo, a ele o tempo, a eternidade, e esses 5 cravos das chagas é colocado em Cristo. E ele entra na igreja com a luz toda apagada, para mostrar que ele é essa luz que vai iluminando as trevas da morte e do pecado. Uma vez que nós estávamos celebrando a paixão, Cristo que estava na mansão dos mortos, ressuscitou, e o círio entra e vai cantar a proclamação da Páscoa. E aí a gente entra no segundo momento da liturgia, que é a liturgia da palavra, que a gente não valoriza tanto. Ontem foi lidas muitas leituras, salmos, para contar a história de toda a salvação. E depois nós vamos entrar na liturgia batismal. Por isso que nós somos aspergidos com essa água do batismo. É no batismo que nós temos uma vida nova em Cristo. Aqui o batismo próximo do círio pascal. E termina com a liturgia eucarística. O Cristo ressuscitado é o que nos dá todo dia na Santa Missa. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir essa leitura por muito tempo durante a Páscoa. É o livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, toda paróquia, toda comunidade cristã devia escrever um livro. Se aqui é o Atos dos Apóstolos, os atos da sua comunidade, os atos de Divino Pai Eterno, os atos da paróquia São Júlio, da paróquia São Pedro. Toda a comunidade tinha que ter um livro. Se nós somos a comunidade dos ressuscitados, nós temos que ter um livro para testemunhar a nossa vida de cristão. Ali São Pedro está contando a história, o que Cristo foi, o que ele fez, pregou, foi entregue, morto numa cruz, que ele apareceu para algumas testemunhas. Estas aparições do ressuscitado, ele aparece a São Tomé, que pode tocar, aparece aos discípulos que estão às portas fechadas. É diferente de uma aparição, que Jesus aparece para uma mística, por exemplo, como Jesus misericordioso. É um tipo de visão. Aqui não. Aqui ele é o ressuscitado, mas presente, que eles podem tocar. Foi para alguns que ele apareceu assim. E esses se tornaram o quê? Testemunhas. É a palavra mais importante dos Atos dos Apóstolos. Eles vão ser testemunha, vão testemunhar o que Cristo fez. Nós devemos ser testemunha toda vez que nós saímos da missa. Testemunhar é a missão do católico, dar testemunho. É assim que nos conta aqui a nossa primeira leitura. Depois, a segunda leitura. Uma palavrinha pequena, mas tão importante. É a carta de São Paulo aos Colossenses. Se Cristo ressuscitou, se nós somos uma comunidade do ressuscitado, diz assim: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto,
onde está Cristo. Cristo não está nas coisas de baixo, na baixeza. Ele está nas coisas do alto. Portanto, a ressurreição, ela me traz uma força de esforço. Esforço é cada dia. Então, cada dia eu tenho que me esforçar. Se eu estou buscando o mal, pecado, para buscar as coisas de Deus. O que você tem buscado para a tua vida? O que você tem buscado está acima das coisas de Deus? Se está, você está buscando as coisas de baixo. Então é hora de buscar as coisas de alto, do alto, que me deixem em paz, que me realiza, que me coloca junto de Deus. E o Evangelho de hoje, como nós vamos ouvir tantos evangelhos, da ressurreição, ele tem umas cenas muito bonitas. A primeira hoje é de uma mulher, que bonito, A mulher que vai no túmulo. Nesse primeiro momento, eles ainda estão começando a entender o que é a ressurreição. Portanto, Maria Madalena, ela ainda não veio procurar o Cristo ressuscitado. Ela veio aqui na porta do túmulo. Túmulo, ó. Não é aqui que Jesus está. Ela veio aqui, só que a pedra tinha sido retirada. E ela vai ficar preocupada, quem pegou o corpo, e aí? Só que ela sai correndo. Ela vai contar para as autoridades da igreja. Ela vai contar para São Pedro e São João que o Jesus não está ali. Um outro relato vai falar de um jardim, não é o evangelho de hoje. E aí os dois, o que eles fazem? Eles saem correndo. E aí, como o discípulo amado, ele corre mais. E ele chega na frente de São Pedro, no túmulo. Só que ele chega, o discípulo amado, ele não entra. Ele respeita a autoridade que é de Pedro. Espera Pedro chegar. Pedro entra, vê as faixas lá, e depois entra o discípulo amado, que diz o Evangelho, viu e acreditou. Quem ama, corre na frente, corre depressa, porque quer encontrar com o ressuscitado. Quem ama, respeita as autoridades, como João chegou, o discípulo amado, melhor dizendo, e respeitou São Pedro, esperou ele entrar. Que a gente tenha essa ânsia, essa vontade de não ficar parado, correr ao encontro da gente ser uma pessoa melhor, correr quando tem uma missa de domingo e não deixar ela trocar por nada, correr quando teu pai e tua mãe estão doentes para você passar um tempo de qualidade com ele, para depois você não ficar correndo lá no caixão. Tem que correr ao encontro das pessoas que você ama enquanto está vivo. Isso é Páscoa. Visitar um doente é Páscoa. Fazer uma caridade é Páscoa. Fazer a tua vida ser mais cristã é Páscoa. É isso que é ressurreição. Buscar as coisas do alto aqui onde eu estou. Que nós nesse Evangelho também possamos correr ao encontro daquele que não está no túmulo, está no meio de nós, está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.